Na minha pouca informação, ela entra então como um dos anjos caídos, sendo assim, anjos têm sexo? Então, ela não entra como um anjo caído na mitologia, ela entra como feita por Deus. Mas por ser expulsa do paraíso, e aí ela se torna uma demônia, né? A mãe dos demônios. E sim, anjos têm sexo. Anjos têm gênero. No entanto que a Bíblia dá nome a alguns anjos. Rafael, Miguel, Gabriel. Sempre masculino, né? Porque por causa da cultura da época. Mas anjos têm gênero masculino e feminino. O que a Bíblia nos orienta é que no céu os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Ou seja, eles não se relacionam para procriação. Mas a gente já viu que aqui na Terra os anjos já se misturaram com seres humanos e geraram filhos e filhas. Isso está em Gênesis 6, os Néfilins, os primeiros X-Men, que é a criação, o fruto do amor errado, por isso que Deus manda o dilúvio na Terra, para destruir esses seres, porque eles eram extremamente poderosos, porque eles tinham a aparência humanoide, mas os poderes angelicais. Lembrando que anjos caídos continuam sendo anjos. Então, esses primeiros X-Men, esses primeiros seres poderosos, eles estão lá no início da civilização. E a própria Bíblia traz sobre isso. Então, assim, seres espirituais podem se relacionar com seres humanos, sejam eles anjos ou demônios. A diferença é que os anjos que estão ainda no seu lugar de glória, que não caíram, que não foram expulsos, eles não fazem isso, porque sabe que Deus condena a miscigenação ou o cruzamento entre humanos e seres divinos. Pergunta, Juliano. Você que ama esse tema, fala comigo. Eu achei muito interessante esse negócio dos anjos, que lembra muito os semideuses, né, da mitologia. É tudo tão próximo assim. E agora eu também fiquei surpreso que você falou sobre aquele, não é Centauro, esqueci o nome, Sátiro, que pra mim nunca tinha visto na Bíblia, e agora eu tô vendo assim que tá tudo muito próximo, tudo muito colado assim, e toda essa mágica que poderia ter na nossa Bíblia, que deixaria a tela mais interessante. Muito mais interessante. Você falando aqui sobre essa relação dos anjos com os humanos, cara, porque não teve isso na minha catequese, cara? Eu não teria dormido nas aulas, sabe? Não, isso é muito legal, porque, por exemplo, essa figura Beamonte que tem no livro de Jó, o sentido original dela seria dinossauro. Mano, a gente veio acreditar no dinossauro tem 30 anos. Porque até 30 anos todo mundo achava que isso era piada, mesmo com os fósseis. Esses escritos têm 5 mil anos. Porque o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele não é o primeiro que está na Bíblia, mas ele foi o primeiro a ser escrito. Jó veio antes de Moisés. E é Moisés que escreve Gênesis, Êxodo, Levítico e Apocalipse. E Apocalipse. Levíticos, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés que escreve. Só que Jó viveu antes de Moisés. Então, quando ele escreve esse livro, ele escreve antes de qualquer literatura judaica. E ele fala sobre dinossauros. E aí a pessoa fala, não vou falar disso não, porque isso não existe. Mano, tá ali! Entendeu? Copérnico quase foi queimado na fogueira por dizer que a Terra não era o centro do universo. A Bíblia já falava isso, em Isaías também. Já falava que a Terra era redonda. Mas se bem que eu não posso falar que a Terra é redonda, né? Não, se bem que agora já pode. Até dia 31 que não podia falar, por causa dos terraplanistas. Entendeu? Mas lá, Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Ou seja, tem 2.700 anos que Isaías já falava de horário de verão, da necessidade de horário de verão e da terra redonda. Mas a gente passa despercebido por causa de metáforas que envolvem o texto ou de tentar traduzir de uma forma para melhor compreensão, você perde toda a beleza.